para nós continuarmos fazendo aquilo que o Papai requer de nós, né? De cada um de nós, né? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês também, né? Para que o Papai do Céu cuide de cada um de vocês, né? Aleluia! E se nós estamos aqui hoje, é pelos cuidados do Senhor, amém? Glorificado é o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome santo do Senhor. Quero ler a palavra de Deus aqui no livro de Salmos, Salmos 51. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmos 51. Glória a Deus. Aleluia. Santo és teu nome, Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui em Salmos 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o mal da tua vista, para que seja justificada quanto falares, é puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me conheceu a minha mãe. Eis que a alma é verdadeira no íntimo e no oculto me fizestes conhecer a sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Vou louvar o hino aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 10 leprosos de uma vez. Santo és tu, Aí está. É, Jesus. Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos estão agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagres em sua vida. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. aleluia. Santo és tu, Deus. Eu voltei, vim agradecer glória a Deus. o milagre que eu recebi de ti. Aleluia, Jesus. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem querer, o
meu grande amor. Faço tudo pra te servir, ó meu Senhor. Eita glória! Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo. Me trouxe alegria e me deu renovo. Aleluia. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Não vai embora. Fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Faço tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Oh, meu Deus. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Faço tudo para te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Mas não vai embora. Não vai embora, Jesus. Não vai embora. Deixa Jesus fazer morada no teu coração. A palavra de Deus diz que Ele fala: eis que bato à porta. Se permitir, Ele vai entrar. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Assim como Ele tem fazido nas nossas vidas, grandes maravilhas Ele fará. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse culto maravilhoso, Jesus. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, que bem antes de adentrarmos nesse lugar, a presença do Teu Espírito Santo já se faz presente aqui nesse lugar. E cremos, Senhor, e cremos que não sairemos daqui da forma que chegamos, porque nós cremos num Deus maravilhoso, que tudo pode, e Ele fará grandes coisas na tua vida. Aleluia, Jesus. Tu és lindo e maravilhoso, Jesus. Tu és lindo e poderoso. Grandioso és o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui está, porque o Senhor tem algo, Senhor, a falar nesses corações aqui. O Senhor não permitiu de cada um de nós estarmos aqui, não foi por acaso, porque algo o Senhor tem conosco. E aqui estamos, Senhor. Aqui dizemos: eis-nos aqui para fazer o teu propósito, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.
Oportunidade toda a nossa irmã Maria, em nome de Jesus. Para que o Senhor possa falar através da nossa irmã. Não é fácil, não, né? Aleluia! Santas e todos Deus. Deus, bendito. Da honra, glória e louvor. Deus, se você serve, Ele dá força em tudo. Com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Jesus, glória a Deus. Glorificadas em nome santo do Senhor. Domingo eu caí na rua, me machuquei. Aí daqui segunda-feira. Eu fiquei misericórdia. Eu estou aqui porque primeiro eu amo ao Senhor. E segundo porque eu amo vocês. Oh, aleluia, Eu Jesus. participar do culto. Glória a Deus. E quinto porque eu gosto de brigar com o pastor Alexandre. Esse menino me dá trabalho, hein? Mas é brincadeira, viu? Graças a Deus, é muita alegria, né, a gente poder sair de casa e participar de um culto como esse. Ontem eu estava lá na igreja e eu fiquei observando a dificuldade que o povo está sentindo da igreja, né? Igreja grande, uma igreja que antes tinha quase que 300 membros e agora a gente conta 8, às vezes menos. E eu fico pensando, o Senhor é o mesmo. Esse som está muito carregado. Eu gosto que fala forte. Isso. Então, irmãos, a gente tem que ver que o nosso Deus, ele não mudou. E nós é que estamos É mudando, verdade, né? é verdade. A gente está com dor que não dormia. Né, pastor Alexandre? Se a gente fosse pensar que está cansado, ele trabalha o dia inteiro, eu todo machucado, toda ruim ali, também 80 e poucos anos, eu 82, a gente não sairia de casa não, irmãos. Mas a gente tem que sair, porque Jesus morreu na cruz, não foi por ele, não, foi por nós. E nós temos que fazer alguma coisa É verdade. para poder garantir a nossa salvação. Vamos meditar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus que o Senhor tem nos sustentado. E eu deixo para a nossa meditação aqui em Romanos, capítulo 14 e o verso 11. E diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha a responsabilidade, né? Não vai ter diferença de eu nem de você. Pode ser rico, pobre, pode ser negro, pode ser branco, pode ser de outra nação, seja o que for. Não vai ter diferença. Todo joelho vai dobrar. E para confessar. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, igreja, de estarmos procurando, lutando para ser fiel ao Senhor. Nós sabemos que hoje há assim uma divisão tremenda e se a gente for olhar, a gente até desanima porque é um tal de mudança, é um tal de abrir portinha, é um tal de surgir número, que eu falei assim, que se a gente for escrever quantos tipos de dominações que tem aí, coisas feias também, e a gente não pode se ligar a isso. A gente tem que se ligar que só existe um Deus, um Jesus Salvador e um Espírito Santo Consolador que habita em nós. É verdade. E nós, unicamente eu, você que vai prestar conta a Ele. Não é dominação, não é você de nação tal, não. É aquele que for fiel até o fim. É esse que vai entrar lá e vai receber o seu galardão. Aí a gente pode dizer, né? Todo joelho se dobrará, toda a terra confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eita glória! Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu vou louvar a Deus com louvor 108.
minha vista está bem fraquinha. Irmãos, eu já dei o testemunho aqui. Eu já operei minha vista uma vez e já fiz a limpeza pela segunda vez, mas ainda continua muito embaçada e eu já sei que eu tenho que conviver com essa situação, porque a gente que chega nessa idade sabe que o corpo vai também cansando, a visão vai cansando, enfim. Vai chegar tempo que talvez a gente nem consegue ler. Aí a minha irmã fala assim para mim, não, você só fala derrota, mas quando a gente abre a Bíblia, Isaac ficou cego em cima da cama. E era um servo temente ao Senhor, né? E se a gente for ver os demais também, cada um tinha um problema. Então não vamos olhar para os problemas, não. Vamos olhar que nós temos Deus que pode nos livrar, pode nos dar graça, que nós possamos continuar na caminhada. Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele entrar no céu, nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder. Avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é Glória a Deus. nosso general e a glória do porvir. Crente para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o Caminho a luz verás. caminho, a luz verás, que nos leva ao céu sem fim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Amém. Louvado seja o nome santo do Então vale a Senhor. pena nós lutar. Glorificado e exaltado és tu, Senhor. Vale a pena a gente Sim, Pai, em nome do aqui Jesus. com paciência. Jesus, tu és lindo. Tu és lindo e Maravilhoso, maravilhoso, Jesus. sofrendo com paciência. Glória a Deus, Nós sabemos que aleluia. o Senhor, Ele nos socorre. Nós sabemos que o Senhor nos dá aquele alívio, né? Aquela alegria de romper em fé. Louvado seja Deus. Domingo eu estava muito empolgada, né? Porque a minha irmã lá do Rio estava chegando, a gente comemorar o Dia das Mães junto, e a congregação lá onde eu faço parte também muito animada, e muita programação. Todos sabem que tem isso mesmo, né? E nós merecemos, né? Nós somos mulheres, somos mães, somos servos de Deus, a gente merece, né? Eu estava naquela empolgação, eu falei, já que iam uns amigos meus almoçar lá em casa, e eu fui cedinho no mercadinho, lá é mercado de padaria, muito cedo, comprar um leite condensado para fazer um pudim. E por causa de eu me ligar muito, como eu falei a semana passada aqui, que Minas Gerais é um estado em que desaparece muita criança, um adolescente e tal, como eu falei aqui outro dia.
eu suspeitei de uma moto que passou por mim com uma criança que eu conhecia lá em Monte Carmelo. Só que eu misturei, não era criança. Mas eu me preocupei na hora e eu olhei com muita rapidez. E por eu olhar com muita rapidez, a vista embaçou e eu derrapei, né? O motor apagou, né? Foi para o chão. E aí eu fiquei muito assim, dolorida, né? E foi o motivo de a gente ficar parada durante a semana. Mas agora já está começando a abastecer, aleluia! É, Jesus! E a gente vai continuar. Eita glória! Daquele que merece. É verdade, Senhor. Os irmãos continuem orando. Eita, Jesus, tu és lindo e maravilhoso. Compartilhando Em nome de Jesus. Vocês, amém? Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida da tua serva, Jesus. Senhor, conhece o coração da tua serva. O Senhor sabe, Senhor, a luta, Senhor, dela. O Senhor grande, Senhor, grandes coisas o Senhor fará na vida dela. Mas desde o dia que eu ouvi o testemunho dela, eu já tive ela como um exemplo, né? Um exemplo de fé, de alegria, né? De estar na presença do Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida da irmã. Amém? E eu queria dar oportunidade para a Ágata e para a Rebeca, em nome de Jesus. Aleluia. Eita, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Deus. É, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não some não, seu pastor sem sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pra Cristo, vem. E o pastor chamou. 99 ovelhas contou e disse uma faltou. E viu que uma ovelhinha faltou E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. e aqui Se perdeu, achou. então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão pra gente. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. pode Ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar.
bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, e o pastor vai te encontrar. Oi, Nath! Eu tô super feliz de estar aqui com a sua família. Amém, glória a Deus. Eu queria estar dando oportunidade para o pastor Alexandre. E enquanto o irmão Ricardo corrige as minhas ofertas em nome de Jesus. E eu já queria agradecer a minha oportunidade, né, de estar dirigindo o culto. E logo após o pastor Alexandre estar louvando, eu já peço ele para estar fazendo uma oração para a preletora da noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito povo de Deus com a paz, amém? Amém, Jesus. Amém, povo de Deus? Amém, Jesus. Todos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Jesus está na casa, amém? Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Aleluia. Adore o Senhor comigo nessa noite. Lindo, lindo, lindo é. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Só para você e ele. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra sua beleza. Quero ver tua face, Senhor. Trono, mostra sua beleza. Quero ver tua face, Senhor. Aleluia. Só aqueles que querem ver a face que eu mostro e adoro. Só aqueles que estão dispostos a ser ousado, a ser usado na presença do Senhor. Lindo, lindo, lindo é. Glórias, glórias eu te dou. Te adoramos, Senhor. Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Do trono, mostra sua beleza. Quero ver tua face. Quem quer dar face com mestre? Me leva à sala do trono, mostra sua beleza. E quero ver tua face, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Quem quer saber da glória nesse lugar? Só quero ter você. Só quero ter você. Só quero ter você. Me leva à sala do trono, mostra sua beleza.
quero ver tua face, Senhor. Feche seus olhos nessa noite, vamos louvar esse último louvor. Daqui a pouco está vindo o melhor do bolo. Aleluia, Jesus está nesse lugar, amados. Independente do que aconteça, Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Só aquele que precisa da vida de coração. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno de preciso, me dá a sua paz, largo tudo pra te servir. Pode penetra no teu coração, na tua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz, Senhor, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus está disposto a fazer o milagre. Ele está disposto a fazer a cura. Ele está disposto a derramar azeite sobre as suas feridas e mostrar que Ele sempre foi Deus. Nunca errou, nunca falhou, Ele é Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. É Deus! E as palmas que adoram Ele. Exaltado és tu, Deus. Tu és fiel, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o nosso Senhor. Vem cá, minha do céu. Vem cá na vez para cantar tua favor. As palmas que adoram o Rei da Glória. Amém, povo de Deus? Essa banda Mulher de Deus neste lugar. Amados, bem forte porque é para o Senhor. Amém? Uma salva de palmas ao nosso Deus neste lugar. Aleluia, Jesus. Estenda a mão, amados, vamos estar orando. Querido Deus e Pai, eis aqui a tua filha, a tua serva, Senhor. A Deus, venha usar ela como sempre o Senhor tem usado neste lugar, ó Deus, e fora deste lugar. Sabemos que o Senhor é fiel para fazer, para falar, e sabemos que ainda mais, Deus, o Senhor vai fazer neste lugar, porque quem faz é o Senhor. E quando nós nos colocamos como instrumento, o Senhor tem o prazer de nos usar. Por isso que te damos graças, Deus, pela vida da tua serva, pela vida da família, e te damos graças neste culto, neste lugar, Pai. Faça conforme o teu querer, como sempre o Senhor tem feito na vida da tua serva, hoje e sempre. Amém e amém. José, as palmas mais uma vez ao Rei da Glória.
Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu confesso para os irmãos que me pegaram de surpresa, porque se não fosse a Larissa abrir a boca, eu tinha corrido. Porque eu não estou ali no grupo de Monte Carmelo, né? Aí, então, eu nem vi. De repente, meu telefone tocou e eu fui olhar a mensagem, aí já era os irmãos mandando ali, porque a Larissa tinha falado que era eu. E eu falei, eu nem lá vou. Eu vou correr. Mas quando Deus resolve fazer na nossa vida, né? Aleluia. É da maneira dele, não é da nossa. E eu não quero tomar muito tempo, mas eu estava ali e o Senhor me incomodou para que antes que eu trouxesse essa palavra aos irmãos que o Senhor me deu para... Eu sei que não é dessa forma, né? Depois ter uma oportunidade, mas eu senti de dar oportunidade primeiro para o meu esposo, porque Deus colocou no coração dele algo tremendo para essa noite. E eu não podia deixar de obedecer primeiro a palavra de Deus. Aleluia. Então eu vou deixar a oportunidade com ele primeiro e depois eu vou fazer o que o Senhor me ordenou. Amém? A igreja concorda? Amém, Jesus. Então a oportunidade está com meu esposo. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, motivo de muita alegria, que mais uma vez o Senhor está nos permitindo, né, estar na casa dele. De louvar e engrandecer o nome dele, né, porque só ele é digno de toda honra e de toda glória, né. Eu quero que leia em Salmos 46, fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Senta lá. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Irmãos, ainda que tudo isso acontecesse, irmãos, o Senhor é Deus. E a nossa fé tem que ser ligada a Ele, né, ao reino dos céus. Santo és tu, Deus. Porque ainda que este culto não estivesse acontecendo aqui, irmãos, Deus é Deus. E eu vejo muitos falar que, eu vou fazer para Deus se Deus fizer para mim. Fala, Senhor, tu faz isso que eu faço aquilo. Senhor, me dá isso que eu vou na igreja. Não, irmãos. Antes nós temos que fazer para Deus. E mesmo assim, irmãos, mesmo fazendo para Deus, Deus faz para nós se Ele quiser. Se Ele achar porventura, se Ele achar que nós merecemos. Aleluia. Porque nós sem Deus somos nada, né? E Deus sem nós, o que é, irmãos? Continua sendo Deus, né? O Altíssimo. Só Ele é digno de toda honra e de todo louvor, né, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que andar na fé, na obediência, na retidão da palavra, mesmo com dificuldade, porque talvez lembramos de Deus só na dificuldade, na hora da angústia, na hora da enfermidade, né, na hora que as coisas apertam. Mas ali é a hora que estamos na bonança, estamos na alegria, na felicidade. E tudo isso foi Deus que nos proporcionou, esquecemos de adorar o nome dele, exaltar o nome dele e agradecer. Né? Então, irmãos, temos que agradecer ao Senhor na alegria, na tristeza. Né? Que nem fala lá na hora do casamento, né? Na tristeza e na alegria, né? Então, com Deus é da mesma forma.
Na tristeza eu sirvo o Senhor, na alegria eu também sirvo o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. É verdade, Senhor. Porque se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui de pé. Para adorar e glorificar o nome dele. Porque eu creio que cada um aqui tem um testemunho maior do que um do outro para testificar a Deus. Testificar aqui que Deus curou, que Deus fez e Deus continua fazendo. É verdade. Porque a minha trajetória até aqui foi um pouco dificultosa, como eu sei que o tempo é corrido, mas um certo momento na minha vida, ali quando estava começando a nossa caminhada para Deus, eu ainda que, vamos dizer, retrocedendo o que Deus queria na nossa vida, dificultando o agir de Deus, dificultando a ida da minha família para a casa do Senhor. Um certo dia, na fazenda ali, um culto era distante, eu falei para minha esposa, você escolhe ou servir a esse Deus ou eu. E o que ela fez, irmãos? Virou as costas para mim e falou, eu vou servir o meu Deus. E ela andou com esses meninos, o menino era pequeno, bem pequeno, o Daniel era até de colo. Eu creio que ali uns 5 ou 6 quilômetros, até mais a pé, para ir no culto, porque eu não quis levar ela, e o carro na garagem. Mas ela não abandonou a Deus, e graças a ela, nesse dia, não ter, escolhido ter ficado comigo, mas foi para a casa de Deus. Hoje estamos todos aqui na casa do Senhor. Às vezes tropeçamos, saímos, mas Deus não, E os irmãos acreditam muito nessa palavra, irmãos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque sem Deus, irmãos, somos nada. Somos pó, irmãos. E com Deus, irmãos, podemos tudo. Com Deus, irmãos, consistindo, perseguindo, ficar na presença do Senhor. Aleluia. Aquilo que pensamos que era impossível para nós, irmãos, Deus consegue fazer que é possível. Nós alcançamos tudo aquilo que queremos, mas se estiver na graça e na obediência do nosso Senhor. Tem muitos milagres aqui nessa noite. Filhas é milagre de Deus. Acho que da Larissa muita gente conhece que passamos com ela. Moisés está ali, milagre de Deus. Rebequinha, Ágata, graças a Deus, ali o pequeno Rabi, tudo milagre de Deus, promessa de Deus na nossa vida. Tem o pequenininho Gael, que hoje, pela graça de Deus, foi lá em casa, Vieira, no momento estava uma boniteza, irmãos. Vovô trabalhando, Eu agradeço pela oportunidade, as palmas para você. Eita, Jesus, maravilhoso! Glória a Deus, aleluia, irmãos. Foi desse jeito mesmo, irmãos. Eu caminhei, era 6 quilômetros, carregando o Daniel, a Laura escriturada, a Larissa Maulucas, falando, mãe é longe, mãe é longe. Mas graças a Deus nós fomos, adoramos o Senhor. E voltando, ainda Deus falou para mim assim, ele deitado no sofá, não quis ir para a cama. Eu coloquei os meninos como de costume na cama, orei por eles e fui para a minha. Quando eu deitei, o Senhor falou comigo como Deus falou com Samuel. Eu ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, levanta, chama ele para o lugar que é dele. A primeira vez, eu questionei, fiquei quieto. Segunda vez, o Senhor falou da mesma forma, levanta e chama ele. Falei, não. Aí Deus falou bravo, levanta e faz o que eu ordeno, porque a bênção é grande. Eu levantei, chamei ele, falei para ele, amor, vem para o seu lugar. Quando ele foi, ele chorou, pediu perdão. E daí para frente, hoje estamos na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos abrem a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor.
porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Abra sua Bíblia em 2 Reis 5, uma história conhecida, mas que o Senhor me trouxe algo tremendo dentro dessa palavra. Aleluia! A história de Naamã, aonde a palavra diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E este homem, herói valoroso, porém leproso. Amém? Adiante, a palavra do Senhor diz assim: e disse esta a sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo conhece a história de Naamã, um homem leproso, um homem valoroso, mas porém leproso. Um homem conhecido na Síria, chefe do exército, mas escondia ali uma lepra debaixo das suas vestes, aonde ali só a esposa e a serva do Senhor. A Bíblia vem nos dizer que uma menina foi levada cativa para a casa de Naamã. E essa menina, ela não teve vergonha de falar que nós servimos um Deus que podia curar. Um Deus que podia tirar ele daquela situação. E hoje, irmãos, aonde andamos, muitas das vezes, temos vergonha de falar que servimos um Senhor, que servimos um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que limpa, um Deus que purifica. Hoje, muitas das pessoas não têm coragem de falar: eu sou servo do Senhor. Porque tem medo que a sociedade, Santo és tu, Deus, o que o outro vai falar. Mas eu quero te dizer nesta noite: não tenha medo de abrir a tua boca e falar que o Senhor, Ele cura, Ele salva, Aleluia. Ele livra e Ele te leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. exaltado és tu, grande Deus. E a palavra Aleluia. do Senhor também vem nos dizer que quando aquela menina fala para sua, vou usar a nossa linguagem de hoje, a sua patroa: Senhora, exaltado és tu, Deus. o meu Deus pode curar através do seu servo Eliseu. Santo, santo és o teu nome, Deus. Se o meu patrão for lá, ele pode receber a cura. E aquela senhora, já com o coração ansioso para receber, né, a cura para o seu esposo, falou para ele. Ele então se colocou diante, disposto do rei, pediu a carta, foi, chegou diante do Eliseu, não, do servo do Eliseu, porque Eliseu, ele não quis aparecer para Naamã. Por que Eliseu não quis aparecer para Naamã? Porque quem tinha que aparecer era a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Muitas és pessoas deixam de receber o lamaçuio de canto, o milagre, porque quer aparecer mais que Deus. Fala, Nazareno, aleluia.
Então você não tem que aparecer mais do que Deus. Tem que deixar Deus transparecer em você. Oh, aleluia, glória a Deus. E Naamã, então ficou até indignado, porque Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficará purificada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo és tu Deus. Mas Naamã começou a questionar por que Eliseu não chegou até ele. Depois começou a questionar por que no Jordão se há outros rios muito mais limpos do que o Jordão. E a palavra do Senhor vem me dizer, hoje ela me confrontou muito durante o dia com essa palavra. Por quê? Quantos de nós têm perguntado para Deus por quê? Por que não faz isso? Por que não acontece? Por que eu estou passando? Por que eu não sou liberto dessa depressão, dessa angústia, dessa doença? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o Senhor me fez entender que nós temos que somente agradecer. Agradecer é o segredo de nós recebermos a bênção, de nós recebermos o milagre. Então Naamã ali questionou, mas um dos teus servos que estava ali com ele, eu falando dessa forma de mim, chefe, por que você então não vai? Não custa nada. Você desce ali, vai, faz o teste. Deus está falando com você nesta noite. Faz o teste. Obedece ao Senhor. Renuncie o que você está fazendo de errado. Coloca na posição que o Senhor quer. Porque aí o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia. Então Naamã começou a descer a água. E Naamã desceu a primeira vez. Eu acredito que naquela hora que Naamã desceu, ele já achava que ia sair limpo. Mas o Senhor ali estava trabalhando. Começou a descer o orgulho. Começou a descer ali tudo aquilo que Naamã precisava ser liberto. É o que eu e você precisamos estar libertos. Deixar o orgulho de lado. Deixar as coisas erradas, renunciar. A palavra do Senhor nos traz a renúncia para a gente poder ver a Deus. Aleluia. A segunda vez Naamã desce, nada acontece. A terceira Naamã desce, nada acontece. Mas não acontece no físico, porque o Senhor Deus já estava trabalhando. O Senhor já estava lavando Naamã. Era de dentro para fora. Ali ele já estava começando a ser purificado. Era por dentro. Eita glória!
E eu e você precisamos ser purificados de dentro. É entender o amor, é entender a fé, é colocar a mão no arado. Aleluia, Jesus. Ah, mas como assim colocar a mão no arado? Irmãos, é estender a mão para o seu próximo. Quantas vezes eu e você deixamos de fazer algo para o próximo? Uma coisa simples. Deus me repreendeu esta semana, eu não falei isso para ninguém, mas eu vou contar para a igreja. Eu vinha de Monte Carmelo com a Laura, o Ravi, ia apressado para chegar, tinha que buscar a Ágata, aquela tanta coisa para fazer, minha cabeça a mil e umas coisas para a gente fazer no dia a dia. E quando eu passei por uma pessoa, eu vi ela, mas eu passei tão rápido que vi a pessoa, mas não parei. Meu carro estava cheio, mas cabia mais um. Quando eu parei na porta da minha casa, a pessoa passou. Deus falou assim: você deixou de trazer ela. Santo és tu, Deus. Irmãos, isso é amor ao próximo. Eu falei: Senhor, me corrija todas as vezes que eu fizer isso, porque eu quero te servir fielmente. Como o Senhor enviou o seu filho ali na cruz por mim, eu quero te servir nas pequenas coisas, porque na grande é fácil. Santo és tu, Deus. Na grande é fácil você vestir a cara ali, ir lá e fazer uma coisa grande e aparecer. E nas pequenas? E nas pequenas? Santo és tu, Deus. Será que estamos agradando a Deus nas pequenas coisas? Um certo dia, eu ministrando ali em Monte Carmelo, Deus me deu uma palavra a respeito de uma questão no supermercado. Não sei por que Deus me trouxe aqui isso agora. Aonde eu falei lá que para Deus não tem roubo pequeno e nem grande, porque o pecado é o mesmo. Porque para Deus não tem pecado pequeno e nem grande. O pecado na balança ele pesa igual. É a mesma coisa de eu chegar para Deus e roubar uma uva, chupar uma uva sem passar ela na balança, e eu ia ali roubar o carro do irmão Ricardo. O pecado é o mesmo. E aí, igreja? Como nós estamos diante do Senhor? Nós estamos renunciando só às coisas grandes ou às pequenas também? Porque as pequenas também vai nos levar para o céu. Então Naamã desceu a quarta vez. Nada aconteceu. A quinta, nada aconteceu fisicamente, porque por dentro Naamã já estava transformado. E quando Naamã desceu a sétima vez, a palavra do Senhor diz que a carne dele voltou sendo como a carne de uma criança. Eita glória! E é isso que o Senhor quer que nós façamos, irmãos. É nos purificando a cada dia nas pequenas coisas. Aleluia! É nos purificando a cada dia. Para a gente ir morar no céu, é desta forma. É renunciando a nossa vida. É renunciando. O que é a renúncia, irmã?
é largar tudo aquilo que está errado. É largar aquilo que está te afastando de Deus. Se é uma amizade que te afasta de Deus, deixa ela de lado, vai orar para ela se converter e conhecer o Senhor, mas afasta dela. Se é uma atitude dentro do seu lar que tem te afastado de Deus, muda de atitude. Verdade, Deus. Santo és tu, Deus. Porque hoje, irmãos, é muito fácil falar que é cristão, que é crente, que é cristão de verdade, ele renuncia. Aleluia! E ele traz para si, todos os dias da sua vida, a palavra de Deus. Então, Naamã, quando desceu, saiu purificado, foi transformado. Naamã escolheu a melhor parte: servir ao Deus. Servir o nosso Deus. E foi desta forma que Naamã escolheu a melhor parte. E eu e você estamos aqui para adorar ao nome santo do Senhor. E Ele é digno de toda honra e toda glória. Então, irmãos, abre a tua mente e deixa o Senhor trabalhar. Não é, irmãos, de qualquer forma que vamos entrar no céu. Temos que pensar, analisar a nossa vida. Porque o Senhor está voltando. E de qualquer forma, nem eu nem você vai entrar no céu. Tem que estar lavado, remido e purificado nas vestes do Senhor. Eita glória! Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Papai. Espírito Santo do Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Eita glória! Aleluia, Irmãos, Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Espero que deu para os irmãos entender o que a palavra do Senhor nos falou nesta noite. É hora de refletir, é hora de colocarmos a nossa vida diante do altar, porque não há mais tempo de brincar de ser crente, mas sim de servir a Deus de verdade. Não há tempo de ficar em cima do muro, cocheando dois pensamentos. É tempo de renunciar ao pecado. É tempo de deixar o labassúrio onde canta, de ficar aos dois cantos. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo. Hoje eu canto, amanhã eu saio e vou beber. O labassúrio onde canta. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu faço algo de errado. O Senhor não quer desta forma. O Senhor quer uma pessoa lavada e remida debaixo da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus e volto a oportunidade para o pastor. Eita glória! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo és o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, povo de Deus? Amém, Jesus. Põe-se em pé, por gentileza. Aleluia. Palavra direta e reta aos nossos corações, a qual Deus tem falado, tem operado, tem tratado de dentro para fora, e nos alertando ainda mais e nos despertando que o amanhã pode ser tarde demais. Então é o hoje, é o agora, é o momento, é a oportunidade de você se entregar
é a oportunidade de você aceitar o Senhor, é a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor. Eu abro essa oportunidade de quem querer se reconciliar com o Senhor, que possa estar vindo aqui, quem querer aceitar Jesus, que possa estar vindo aqui. Não espere pela manhã, porque amanhã pertence a Deus, mas tenha uma atitude a cada dia de entender que Deus é quem faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? Pois sem pé, por gentileza, vamos estar orando. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Deus, por essa noite. Graças te damos, Pai, por este dia. Graças te damos, Deus, por essa tarde, Senhor, a qual o Senhor tem nos abençoado com misericórdias, a qual o Senhor tem dado livramento para nós. Deus, ó Pai, eu coloco em suas mãos todos aqueles que faltaram hoje, Deus, aqueles que não pôde chegar neste lugar. Sabemos, Pai, que segunda-feira vão estar aqui. Sabemos, Deus, que o Senhor é Deus para fazer, para tratar, para despertar, para renovar, Deus, para santificar, porque sabemos que o Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor é Senhor que adentra onde ninguém adentra. Por isso que em teu nome, Deus, junto com o Santo dos Santos, Pai, eu profetizo fortalecimento naquele que está fraco. Eu profetizo o melhor do Senhor no interior, no consciente, na mente, que todo desânimo, toda tristeza, toda amargura possa cair por terra, e o Senhor possa ainda mais adentrar, fazer, trabalhar e o despertar a cada vez ainda mais nós, ó Deus, ao Evangelho, a despertar nós ainda mais dessa seara, a despertar nós ainda mais do ID, a despertar nós, ó Deus, ainda mais, ó Pai, a fazer o melhor para o Senhor. Te clamamos neste momento, Deus, nos ensina ainda mais a fazer o melhor para o Senhor, porque nós não queremos fazer de qualquer jeito, queremos fazer o melhor para Ti, porque o Senhor é merecedor do melhor, o Senhor é merecedor de tudo, Pai. Por isso, ó Pai, que graças te damos, Deus, porque não merecemos estar aqui. Não merecemos, Deus, nada. Não merecemos, Pai, nem o ar que respiramos, mas te damos graças, Senhor, porque o Senhor é toda misericórdia está em Ti. Te damos graças, Deus, porque o Senhor não nos abandonou. Te damos graças, Deus, porque em todas as vezes que o mundo abandonou nós, em todas as vezes que ninguém acreditou em nós, o Senhor acreditou em nós, Pai. Estamos aqui a te dizer, Senhor, muito obrigado por esse amor genuíno. Muito obrigado, Deus, por essa obra genuína. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que cada um, ó Deus, em Ti, ó Deus, oferecemos e estamos a oferecer o Teu melhor. E sabemos, Deus, que através de nós o Senhor vai alcançar almas lá fora para o reino do Senhor, porque sabemos que o que trabalha é o Espírito Santo e o que liberta é a palavra. Graças te damos, Deus, pela palavra desta noite. Graças te damos, Deus, por esse culto desta noite, porque sabemos que o Senhor é fiel para fazer e falar em todos nós, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Mãozinha para cima, povo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nunca nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Por todos eu diz, amém e amém. Jesus, está terminado. Deus abençoe a sua vida grandemente. Quem quiser oração, pode estar vindo aqui na frente, que eu vou estar orando a seu favor. Amém? Deus te abençoe.